e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará no corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Capítulo 4, portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e a Sídique que, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação da Boa Nova, e também com Clemente e com meu outro colaborador, cujo nome estão escritos no livro da vida. Alegre-se no Senhor, repito, alegre-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se do que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, estamos diante da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para compreendê-la. E não só para compreender, mas para pôr em prática tudo aquilo que entendemos do Senhor. Fala ao nosso coração, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente está diante de um texto que fala sobre convivência na comunidade de fé, que fala de relacionamentos e também fala do nosso destino final na nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém, a nova cidade. Eu não sei de vocês conseguem contabilizar em pouco tempo que lhe falta, quantos amigos você tem? Quantos amigos a Igreja de Jesus proporcionou para você? Quantos amigos você já perdeu? Porque, ou talvez esse amigo começou a pensar diferente de você e aí talvez valorizou mais a opinião do que a amizade. Lembra desse período eleitoral muito polarizado no Brasil, né, onde se dividiu um lado versus o outro lado? Teve muita gente que preferiu ficar com a sua ideologia política e romper a amizade, inclusive até entre famílias. Até hoje tem pessoas que não se conversam por causa disso, outros por causa de time, outros por causa de política, outros por causa de herança, e por aí vai. Muitas amizades são desfeitas por alguns motivos. E Paulo está falando disso aqui, de muitos irmãos que ele ama, mas que se tornaram inimigos de Cristo, da cruz de Cristo. Então nós precisamos olhar para esse texto, olhar também para a nossa vida, sobre qual destes times nós estamos. Nós somos amigos de Cristo ou nós somos inimigos de Cristo? Perceba que Paulo ele vai direto ao ponto, ele não fica dando rodeio, ele não dá uma terceira categoria de pessoas. Ele diz, ou você está alinhado com Cristo, e Jesus falou, olha, vocês serão meus amigos se fizer o que eu vos mando. Então, quando a gente olha para o versículo 18, Paulo está dizendo aqui, olha, pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrima nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está escrevendo essa carta chorando, lembrando daqueles que ele ensinou, daqueles que ele discipulou, daqueles que um dia caminharam com Cristo e agora eles se tornaram opostos à fé. Você consegue pensar também em algumas pessoas que caminharam com Jesus, que tiveram uma experiência com Cristo, que se batizaram, que estavam tão bem na fé, e hoje essas pessoas estão fora da presença de Deus. Paulo está escrevendo para essa igreja, dizendo também para esses irmãos o quanto ele ficava triste. Irmãos, eu estou aqui na cadeia, eu estou na prisão por causa de vocês, e quando eu lembro na minha memória que muitos de vocês já não estão mais na presença de Deus. Isso trouxe tristeza ao coração de Paulo. Como o nosso coração e como
como nós nos comportamos quando nós também vemos irmãos queridos. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 4: amados irmãos, eu amo vocês. E porque ama, Paulo se emociona, Paulo chora. Jesus, quando esteve diante de Jerusalém, ele chorou também diante de Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejam os que lhes são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Eis que a sua casa ficará desprotegida. Eis que a sua casa ficará deserta, até chegar o dia em que um dia vocês reconhecerão quem eu sou, o bendito enviado em nome do Senhor. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos também a sensibilidade pastoral de Jesus, que chorou a rejeição do seu próprio povo. Quantas pessoas hoje também nós levamos a palavra do Evangelho, quantas igrejas espalhadas pela nossa cidade, igrejas sérias que levam o Evangelho de Jesus com seriedade, mas as pessoas estão rejeitando, como foi no tempo de Jesus, que crucificaram o Filho de Deus, que preferiram viver as suas próprias escolhas, a sua própria vida, viver o plano de Deus. Paulo está escrevendo essa carta agora com lágrima nos olhos, porque ele se recorda de alguns irmãos que abandonaram o barco. Paulo escreve também aos Gálatas, também uma carta semelhante, falando: ó Gálatas, quem impediu vocês? Estavam correndo tão bem o prêmio da salvação, mas desistiu. O que aconteceu? Paulo é um pastor que se preocupa com o rebanho de Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, de igual modo também chorar por aqueles que abandonaram a fé. Nós estudamos recentemente aqui na Escola Bíblica Temática sobre o livro de Lamentações. O Luiz Carlos ministrou muito bem esse resumo desse livro. E Lamentações de Jeremias é um texto muito interessante que nos ensina a chorar, a lamentar as nossas misérias diante de um Deus misericordioso, de um Deus piedoso. E Jeremias, ele lamenta também que Jerusalém, por 50 anos, ouviu a mensagem do profeta e eles rejeitaram a Deus. Apedrejaram os profetas, também quase que mataram Jeremias, e Jeremias escreve esse livro de lamentações. Nós temos lamentado, meus irmãos, por aquilo que dói no coração de Deus. Nós temos também lamentado e chorado aquilo que faz Jesus chorar, pelo que Jesus chora, pelo que Deus se importa. Nós também estamos nos importando com tantas vidas que têm se perdido, e alguns que caminhavam na igreja de Jesus e agora não estão mais caminhando. Pelo que você anda chorando? Só pelos seus problemas? Você consegue chorar a dor de alguém que se afastou da fé? E por que Paulo chora? Porque Paulo sabe que não há salvação fora de Jesus. Essas pessoas, como ele diz, estão rumando à perdição, porque rejeitaram, como Jerusalém rejeitou a salvação do Senhor. Versículo 19, aí ele fala que eles estão indo para a destruição, porque o Deus dele não é mais Jesus Cristo, mas o próprio apetite, o próprio ventre. Olha para o seu próprio umbigo, vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Estão caminhando para a destruição porque rejeitaram a dádiva de Deus. E a pergunta que vai importar naquele último dia, quando eu e você estivermos diante do tribunal de Deus, é o que você fez a respeito daquilo que Jesus, meu filho, te ordenou a fazer. E todos nós, cedo ou mais tarde, estaremos diante de Deus para responder essa pergunta: o que nós fizemos com aquilo que Jesus nos ordenou? Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo faz doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em suas próprias opiniões. Os falsos ensinos distorcem a verdade de Deus. E nós precisamos entender que muito do que se está sendo feito aí está se relativizando a verdade. Não tem mais uma verdade absoluta, cada um tem a sua.
Você fica com a sua, eu fico com a minha, como se nós pudéssemos fatiar aquilo que Deus colocou como verdade absoluta. O que tem é pessoas que negam essa verdade absoluta, que Jesus trouxe essa verdade sendo Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo já havia tratado desse perigo que assediava a igreja, tanto o perigo externo, que vinha do Império Romano, que tentava destruir a igreja, quanto um perigo interno que já estava dentro da igreja, que era os falsos mestres e os falsos ensinamentos. Por um lado, existiam os judaizantes, que acreditavam que para ter salvação precisava-se do mérito humano, ou seja, Cristo não era suficiente, era Cristo mais alguma coisa que precisava ser sempre abordado por causa da insuficiência de Cristo nessa visão judaizante. Do outro lado, existia também a libertinagem, os libertinos, os antinomitas, que eram aqueles que falavam assim, olha, tudo pode, nada é proibido, você pode fazer qualquer coisa, o importante é ser feliz, Jesus entende, Ele perdoa. Ou seja, um era muito rígido e outros eram muito liberais. Esses falsos ensinamentos estavam assediando a igreja de Filipos, e Paulo, depois de 10 anos que pregou o evangelho, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão se desviando da verdade por um falso evangelho, vocês não podem tirar os olhos de Cristo. Ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 4, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. E isso trouxe uma perturbação muito grande do gnosticismo, de uma filosofia que tentava trazer para o cristianismo uma religião mais filosófica, mais inteligente, e com esse tipo de abordagem, muito daquilo que foi pregado já não era mais levado como verdade absoluta. E a gente não vê diferente hoje. Nós percebemos muitas igrejas relativizando a fé. Não tem nada a ver isso aí. Hoje tem igreja para tudo que é jeito. Até igreja de bandido tem no Rio. Igreja de milicianos, tem igreja do tráfico de drogas. Antes do tráfico saem para o morro para tomar outro morro. A pastorada vai lá, ora por eles. Olha que ponto que a gente chegou. Tem as igrejas inclusivas. Não existe pecado. O que existe é Deus ama todos. Claro que Deus ama a todos, mas é preciso nós não termos a petulância de achar que somos mais humanos do que Jesus de Nazaré. Existem limites para como Deus nos fez. Existem limites que nós precisamos respeitar, e as verdades de Deus, elas precisam ser proclamadas e pregadas. E isso trouxe uma certa perturbação à igreja, porque a igreja de Filipos tinha a igreja dos judaizantes. O Fernando falou no domingo passado que tinha aqueles que tinham que circuncidar. Olha, se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. E existiam outros liberais dizendo, isso aí tudo já passou, esse negócio de fazer isso, fazer aquilo, de ir no domingo na igreja, isso aí não precisa, Deus chama do jeito que é. E aí era os extremos. Isso nós podemos perceber, que os extremos, ele pode ir do legalismo religioso com toda a sua ritualidade, como pode ir para o outro lado da negação completa de todos os costumes e tradições e cerimonialismos. Então Paulo escreve para que esses irmãos permaneçam firmes no Senhor. Em outra epístola, Paulo vai falar, se alguém nos pregar um outro evangelho que não seja aquele que nós ensinamos a vocês, do qual nós recebemos do Senhor, que ele seja considerado maldito e anátema. Então pesa sobre quem prega a palavra de Deus um peso de maldição. Se eu prego aquilo que não é autorizado por Deus, eu sou amaldiçoado. Porque o pregador não tem mensagem própria, ele tem que pregar aquilo que recebeu do Senhor. Paulo então está dizendo aos seus irmãos para ter cuidado com os extremos. Sabe, as pessoas muito radicais e sabe aqueles muito liberais, é preciso ter equilíbrio na nossa caminhada com Deus. Ele vai falar aqui sobre egoísmo, sobre individualismo, sobre orgulho, sobre materialismo. Olha, essas pessoas pensam apenas na vida terrena, só pensam no eu. E essas são características que Paulo vai dizer que é daqueles que são inimigos de Cristo
e não amigos de Cristo. Ele ora para alguns dos seus irmãos que iam bem na fé, mas que se deixaram vencer pelo mundo, pelas tentações dessa vida. Ao invés de egoísmo, a palavra nos ensina a ter um coração generoso. Ao invés de sermos pessoas individualistas, a palavra de Deus nos ensina a sermos solidários, a viver em comunidade. Ao invés de sermos orgulhosos, Jesus fez um convite: vinde a mim, aprendam de mim a como ser manso e humilde. Ao invés de ser materialista, a palavra nos ensina a partilhar o que nós temos, a valorizar aquilo que é espiritual. Então, meus irmãos, eu penso que precisamos revisitar as nossas convicções, os nossos sentimentos, as nossas disposições. E penso também que precisamos revisitar as nossas paixões, as nossas intuições e refletir sobre como as nossas atitudes revelam em quem nós estamos colocando a nossa esperança, em quem estamos colocando as nossas expectativas. E eu não estou dizendo aqui em quem nós deveríamos colocar, é o que as nossas atitudes revelam na prática, em quem nós estamos colocando as nossas expectativas. Como Deus, meus irmãos, é glorificado na nossa vida e como nós gastamos essas 24 horas todo dia que aponte para a glória de Deus. Que não seja só sobre você, sobre as suas necessidades, sobre acumular, sobre fazer para si. Como Deus é glorificado no modo como gastamos o nosso tempo. Como Deus é glorificado no modo como gastamos o nosso dinheiro. Como Deus é glorificado no modo como nós nos relacionamos com o trabalho, com a nossa família. É uma reflexão muito séria que nós precisamos fazer, porque não basta apenas ter a fé correta na pessoa correta e ter as atitudes erradas em relação a Cristo. Paulo escreve com lágrimas nos olhos por irmãos amados que fracassaram na fé, mesmo tendo assumido um dia um compromisso que foi se quebrando. E aqueles irmãos não chegaram assim: hoje eu nego Jesus, eu não acredito mais em Deus. Foi paulatinamente, foi sucessivamente, uma atitude aqui, uma omissão ali, aquelas pessoas se tornaram inimigas da cruz de Cristo. Paulo, no capítulo 1 de Filipenses, ele vai falar de gnoses e epignoses. Ele diz assim: irmãos, não basta apenas ter o conhecimento de quem é Deus. É preciso ter um relacionamento com Deus, não apenas um relacionamento com o conceito de quem é Deus, com a doutrina verdadeira, com a Bíblia. Isso até o demônio sabe e estremece. Não basta apenas ter o conhecimento das verdades de Deus, é preciso ter um conhecimento profundo de quem Deus é. E Jó vai nos dizer: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus porque os meus olhos contemplaram o Senhor. É esse o conhecimento que Paulo está evocando para que os seus irmãos de Filipos tenham. Há muitos que Paulo diz aqui que pensam apenas a vida terrestre. O que ocupa os seus pensamentos? Qual é o seu planejamento de vida? Onde que Deus se encaixa nele? Sabe, os nossos pensamentos levam a ações, e ações tomam o nosso tempo. Ações exigem de nós energia, vitalidade, esforço. No que nós temos gastado a nossa vida? Aliás, a nossa única vida. A vida desses que Paulo se refere estava centrada neles mesmos. Gente que pensa só em si, manter saciados seus apetites físicos. Eles têm suas mentes e ações voltadas apenas para as coisas da matéria, desse mundo, ao invés das coisas espirituais. São pobres para com Deus, porque não investe tempo naquilo que realmente importa. Pelo que nós ansiamos? Pelo que o nosso coração se esforça? Para ter a obra de Cristo consumada em nós? Então, Paulo está trazendo essa reflexão aos seus irmãos que servem para a gente hoje. No que a gente está gastando a nossa vida? Naquilo que vai ficar, naquilo que é perecível, naquilo que o ladrão pode roubar, naquilo que
a moeda pode desvalorizar, às vezes a gente aposta e gasta muito tempo, e não que isso seja errado, mas o que nós não podemos é fazer disso o nosso Deus, como Paulo está falando. Eles estão servindo ao seu Deus, aos seus apetites, pelo que nós temos fome. Muitas pessoas têm fome de ganhar dinheiro, muitas pessoas têm fome por prazer, mas não têm fome da presença de Deus. Eu vi umas pessoas que dizem assim: eu não tenho vontade de comer, hoje eu não comi, hoje eu estou sem apetite. Na vida espiritual as pessoas nunca têm apetite por Deus. Deus nunca é o apelo da paixão do seu coração. E quando a pessoa não tem fome, tem um problema, né? Tem que ir no médico para ver o que é que está acontecendo, que é normal que uma pessoa não tenha fome e não se alimente. Também na nossa vida espiritual nós precisamos ansiar por Deus. Paulo está dizendo no versículo 20 o seguinte: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma verdade para você? A gente aguardar com ansiedade a volta de Jesus, sabe? Como uma mulher que está prestes a ter o seu filho, ela fica ansiosa para ver o rostinho do seu filho, para ter o seu filho no colo, ou como uma noiva que vai se casar, conta nos dedos um dia, ou aquela pessoa que está naquela tão esperada promoção, e aí, ou aquela famosa aposentadoria, porque está cansado, e aí chega, você fica com ansiedade, esperando que aquele dia aconteça. A gente está ansioso pela volta de Jesus, ou parece mais que Jesus vai atrapalhar os nossos planos? Volta não, Senhor, fica aí onde está, deixa eu viver minha vida aqui, eu tenho muita coisa para desfrutar aqui, e se o Senhor voltar, o Senhor vai mais atrapalhar do que ajudar nos meus planos. Se você tem esse pensamento, mas não tem coragem de verbalizar, é preciso você repensar se realmente você ama Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, porque a nossa alma precisa ansiar por Jesus. Paulo está preso na cadeia e não vê a hora de ser decapitado, porque ele vai se encontrar com o Senhor. Mas ao mesmo tempo ele fala: esses irmãos de Filipos e tantos outros precisam da minha experiência para que conheçam a Cristo. Então tanto faz morrer, quanto tanto faz viver, o importante é eu estar em Cristo. Se Cristo quiser que eu fique aqui, eu fico. E esse estar em Cristo não significa só morrer e ir para a eternidade, não, meus irmãos. Esse estar em Cristo é viver a nossa vida aqui na presença dEle. Porque às vezes a gente acha que a gente só vai estar na presença de Deus se a gente morrer e ir lá para o outro lado, quando nós podemos desfrutar da presença de Deus enquanto aqui nós estivermos. Nós ansiamos por Cristo, ou nós estamos fugindo, como Adão e Eva fugiram do paraíso de Cristo, porque queria viver a vida da sua própria maneira? Assim como Filipos era uma colônia romana em território estrangeiro, a igreja também é uma colônia do céu na terra. O céu é a nossa origem, o céu é o nosso destino, o nosso nome está rolado no céu, conforme Lucas 10:10 e também Apocalipse vai dizer isso. O nosso nome está no livro da vida, e é isso que determina a nossa entrada nesse país. Nele está a nossa salvação. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele foi para o céu, ele fez uma promessa que um dia voltaria para buscar os seus eleitos. Paulo relembra a verdadeira vocação do cristão. O nosso destino e a nossa trajetória precisa nos levar a um processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ansiosamente precisamos anelar pela volta e pela presença de Jesus. E a negligência, meus irmãos, na vida do cristão pode ser perigosa, a gente se descuidar. Não importa o que nós estivermos fazer, onde estivermos, quando a trombeta tocar, todos nós pararemos o que estaremos fazendo. As nossas urgências, as nossas prioridades. E aí, você vai ou você vai ficar? Paulo está alertando isso aos seus irmãos. A nossa cidadania, a gente gasta tanto tempo aqui. Jesus mesmo falou: olha, trabalhe pela comida que perece, mas não esqueça de trabalhar pela comida que permanece, pela vida eterna. Paulo está relembrando seus irmãos a sua vocação, a sua prioridade. Não pode estar nas coisas desse mundo, porque elas são passageiras. Às vezes a gente adoece, a gente se mata, a gente faz tanta coisa, a gente inverte o princípio de Deus. E a gente, como consequência,
vai adoecendo e trazendo tanta perturbação que poderia ser evitada. Esse é o maior fato da história, meus irmãos, que vai acontecer. A gente não sabe se vai acontecer na nossa geração. Acontecerá que Cristo virá na nuvem com poder e glória com os seus anjos, para reunir os seus escolhidos. E nós seremos convidados para participar da mesa do banquete do Cordeiro. E o que nós estivermos fazendo, nós cessará. E olha o que Paulo continua falando no versículo seguinte: ele tornará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Todo o nosso sofrimento, esse corpo velho que adoece, que peca, que falha, que dá problema, ele está prometendo aqui que vai transformar ele no corpo glorioso. Que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 30 e 53, pois esse corpo mortal, ele vai se revestir da imortalidade, e esse corpo que é perecível vai se revestir daquilo que é perene. Assim, quando esse corpo mortal se revestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se revestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. O que a gente vive aqui é um ensaio, porque a eternidade reserva para nós. Muitos cristãos de Filipos estavam distraídos, porque o sofrimento era grande. Roma perseguia os cristãos. Não vale a pena servir a Deus. Olha só quanto sofrimento, quanta luta, quanta dificuldade. E aí chegam esses líderes que fazem um outro evangelho, aquilo que o povo quer ouvir, não o que precisa. Não precisa tudo isso. Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. E isso seduziu o coração de muitos daqueles irmãos. E Paulo relembra: meus irmãos, o nosso sofrimento se findará com o glorioso dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a trombeta de Deus soar, o nosso frágil corpo se transformará, como diz a palavra de Deus. Veja que Paulo está nos dizendo: a glorificação do nosso corpo se dará pelo infinito poder de Deus. O mesmo Deus que deu vida a Jesus entre os mortos é o mesmo que vivificará também os nossos corpos mortais. Esse é o problema hoje em dia, vai dizer Wayne Weber: não colocar as coisas na sua devida ordem de prioridade. Uma vez que nossos valores encontram-se distorcidos, desperdiçamos nosso vigor em atitudes inúteis ou secundárias, e a nossa visão está de tal modo obscura que a volta de Cristo não parece ter qualquer poder para motivar a mudança real das nossas atitudes. Não só o fato de falar que Jesus vai voltar, a gente já deveria estremecer. A gente já deveria botar em ordem aquilo que está em desordem na nossa vida. Mas parece que Paulo está sentindo aqui, está falando, e eu penso que não é diferente nas realidades dos dias de hoje. Isso parece não fazer mais sentido. Vai voltar? Está aí e eu com isso. Um dia ele volta. Isso precisa... Por isso que Paulo chorou. Falei: meus irmãos, não acredito que vocês se distanciaram tanto ao ponto de se tornarem inimigos da cruz de Cristo. Todas as nossas dores, essa é a boa notícia que Paulo está falando, todas as nossas vulnerabilidades, todos os nossos sofrimentos cessarão com a vinda de Cristo. E isso é maravilhoso. Claro, eu quero ver meus filhos crescerem, casar, ter neto, quem sabe, não sei se eu vou envelhecer, espero que sim. Quem de nós não tem esses planos? E não tem problema nenhum a gente projetar isso, a gente sonhar, a gente idealizar a nossa vida. Mas sabe qual é a questão? Mas se Jesus voltasse agora, seria muito melhor do que os planos que eu tenho para mim mesmo e para a minha família. Verdade, Senhor.
Entende? Porque a gente às vezes é muito materialista, como o Paulo está falando. A gente pensa no prazer. Meu Deus do céu, eu quando era jovenzinho, eu falei assim, onde o senhor voltar, deixa eu casar primeiro. Aí o senhor quando volta, né? A Aline também tinha um negócio desse, meu Deus, deixa eu casar virgem. Eu quero casar primeiro, experimentar ter uma família, ter filhos. Eu quero ter filho, eu quero ter um casal. Todo mundo tem seus planos. Mas quando a gente pega os planos de Deus e coloca isso, porque a gente tem as nossas expectativas, a gente tem a nossa vida, as descobertas que a gente quer desfrutar nessa vida. Mas quando a gente pega isso e compara com a glória, como Paulo vai falar, que há de vir, todos os nossos planos, os nossos desejos, os nossos prazeres se tornam quase que nada. Paulo fala assim, olha, todo ganho que eu tive comparado com o ganhar a Cristo, isso para mim se tornou esterco, sem valor nenhum. É essa profundidade que Paulo tem, que ele também deseja que os seus irmãos desfrutem, de entender a grandeza daquilo que nós fomos conquistados por Deus, que é ter a Cristo Jesus como nosso Salvador. Não um relacionamento teórico, abstrato, de um Deus que parece ser mais uma ideologia, uma projeção, alguém distante, mas um relacionamento de pai e filho, como Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso. A glorificação é o destino final de cada um de nós. Paulo conclui esse capítulo 3, atingindo então aqui o grau máximo da escala da vida do cristão, desde a sua conversão ao repúdio de todos os méritos humanos, a justificação pela graça e a santificação como um processo de aperfeiçoamento do crente para o grande encontro que será na consumação, onde o nosso corpo, a nossa alma, por inteiro estará unido com os outros santos e glorificará a Deus no novo céu, numa nova terra, num novo corpo, um novo nome que Deus há de dar a cada um de nós. Isso é maravilhoso, isso é uma promessa maravilhosa que deveria mexer com o nosso senso de gratidão. O nosso Deus é soberano, Ele reina antes do mundo existir. Ele é aquele que chamamos de o início, o meio e o fim. E o que Ele fala, Ele cumpre. Nós precisamos nos apegar com firmeza à esperança, desenvolver uma conduta que demonstre que nós somos autênticos e verdadeiros amigos de Cristo, que vive para o Senhor, firme na igreja, firme na verdadeira doutrina, firme na expectativa da iminente volta de Jesus. A vida do Senhor será como um ladrão. Metade da igreja vai ficar na perspectiva de Jesus. Metade. Um será tomado e o outro será deixado. Um estará no moinho, um será tomado e outro será deixado. 10 virgens, 5 foram, 5 ficaram. E Jesus está falando, olha, a vinda do Senhor vai vir como ladrão. Muitos vão estar como no tempo de Noé, casavam, bebiam, davam-se em casamento, trabalhavam, vivem como se fosse alguém desse mundo, distraídos. Mas nós, como noivos do Senhor, estamos atentos ao dia que o Cordeiro vai vir. E nós não podemos fraquejar. Paulo está falando, permaneçam, meus amados, firmes na fé. Não seja você aquele que um dia alguém há de chorar, porque você caminhava tão bem, mas se deixou vencer pelo mundo. Mas seja você como Paulo, que chora por aqueles irmãos que estão sendo vencidos. Firmes no Senhor é o imperativo de Paulo aos seus irmãos. Amor fraternal. E eu quero chegar ao final dessa reflexão e deixar o capítulo 4 para depois, mas tem ali também, na igreja de Paulo, na igreja de Filipos, Paulo exortando ali a duas irmãs, Evódia e Sintique, que tendo em vista estão no Senhor, resolvam seus desentendimentos. Quem na igreja já não teve desentendimento? Duas irmãs brigando, né? Talvez uma do ministério infantil, a outra do patrimônio, ou talvez uma da evangelização, a outra não sei da onde, e essas irmãs não se picavam mais.
Eu vejo Evódia e Cíquica, uma andando no corredor, a outra, a Cíquica está por aqui, Evódia vai lá para o outro lado, porque não quer ver a irmã. E o que Paulo está falando? Versículo 2 do capítulo 4, ele está dizendo assim, olha, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas e também com Clemente e com meus outros colaboradores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, são mulheres convertidas, são mulheres que o nome estão escritos no livro da vida, mas por algum desentendimento foi maior do que o senso de unidade que Paulo trata no capítulo 2 também, de sermos unidos, de sermos resolver. E parece que ele precisou pedir a um fiel colaborador para ser um intermediário, para tentar conversar com aquelas duas, para que elas resolvam as suas pendências. Quantas vezes nós precisamos também de um mentor, de uma pessoa que nos ajude? A gente precisa ter humildade quando a gente tem algum problema difícil para resolver com o irmão, a não desistir da igreja, a não desistir de caminhar lado a lado com o irmão. Mas o que Paulo fala? Troque de igreja, exclua as duas. Não, Paulo está falando, meu fiel colaborador, ajude essas duas mulheres que trabalham tão arduamente comigo na propagação das boas novas a resolverem o seu desentendimento. Você tem algum desentendimento com algum irmão? Você tem algum desentendimento com alguém da sua família? Resolva. Não deixe pendência. Jesus pode voltar hoje. Irmão, se Jesus não voltar no nosso século, não tem problema, você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia. E nós precisamos morrer com a consciência tranquila que Paulo tinha. Olha, se eu viver, eu estou em Cristo. Se eu morrer hoje, eu vou feliz porque eu estou em Cristo. Nós precisamos acertar a nossa vida. Se você morrer daqui a 50 anos, não espere para acertar a sua vida daqui a 50 anos. Acerte hoje a sua vida. Deus tem o melhor para você, como tinha para essa igreja, da igreja de Filipos. Então, precisamos, meus irmãos, na nossa caminhada com Deus, não colecionar inimigos, mas amigos. Por alguma coisa, essas duas mulheres da igreja se desentenderam. E eu quero crer, não tem o capítulo 5 de Filipenses, de que elas conseguiram superar os seus desentendimentos e viveram na verdade do Evangelho. Porque quem é convertido aprende a perdoar. Quem é convertido tem um coração parecido com o coração de Jesus. Que o nosso coração seja um coração também parecido com o do Senhor. Que Deus nos capacite, que Deus nos habilite a desenvolver uma conduta que demonstra que nós somos verdadeiros amigos de Jesus. E aquilo que um amigo nos pede, a gente faz. Jesus falou, vocês vão ser meus amigos, mas tem uma condição, faça o que eu mando, porque eu não sou só amiguinho de você, eu sou seu Deus também. E aquilo que eu falo, você precisa levar a sério. Que nós possamos levar Jesus e os seus ensinamentos a sério. Muitos se tornaram inimigos da cruz de Cristo, porque foram negligentes, porque foram materialistas, porque foram egoístas, porque pensavam só em si, porque se descuidaram, valorizaram mais suas opiniões do que a verdade do Evangelho. Que nós possamos, meus irmãos, como amigos de Jesus, não apenas guardar essa boa mensagem para nós, mas propagar para todos, como Paulo tinha essa igreja como verdadeiros cooperadores do seu ministério. A gente também possa ser cooperador no ministério de Jesus e anunciar para a nossa família, para os nossos amigos, que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma e que Jesus pode fazer aquilo velho em algo novo, aquilo perdido em alguma coisa que tenha valor. Deus transformou a nossa vida um dia, porque Ele usou pessoas para ser instrumento de Deus, para nos ensinar o Evangelho, para ter paciência com a gente, para orar por nós. Que nós também sejamos assim na vida de uma outra pessoa, para a sua glória. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela nos consola, mas ela nos confronta. Ela nos orienta, mas ela também nos dá alento. Muito obrigado,
obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem tido misericórdia e compaixão de nós. Às vezes, Senhor, como a igreja de Filipos, nós temos percebido na igreja hoje quantos irmãos estavam caminhando bem na fé, mas por alguma razão se desviaram da verdade do Evangelho. Deus, nós oramos por esses irmãos, para que eles realmente, Senhor, possam voltar os seus corações para o Senhor, que não sejam inimigos da cruz de Cristo, mas que possam se arrepender dos seus pecados, de se arrepender de onde caiu e possam voltar ao primeiro amor. Que essa noite seja uma noite de reconciliação. Deus também tira a dureza do nosso coração, tira a passividade do nosso coração, porque a gente está ocupado só com a gente, com tantas coisas, ao ponto de deixar o nosso irmão rumando para a eternidade sem Deus, e às vezes isso não nos faz chorar, isso não nos incomoda. Deus, sensibiliza o nosso coração nessa noite, para que nós possamos, Senhor, agir em Teu nome, para que nós possamos, Senhor, de alguma forma, orar por esses irmãos, exortar, escrever como Paulo escreveu essa igreja. Senhor, usa-nos, traga esse coração pastoral para o nosso coração. Quantas pessoas caminhavam com o Senhor, mas que se deixaram seduzir pelos atrativos do mundo, que se distanciaram tanto da presença de Deus, que estão, Senhor, sofrendo as consequências do seu afastamento do Senhor. Mas, Deus, que eles possam, Senhor, refletir sobre isso, converter os corações desses filhos pródigos, para que eles entendam a verdade do Evangelho. E por aqueles, Senhor, que abandonaram a fé, porque se tornaram inimigos de Cristo. Ah, Deus, misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de tantas pessoas que um dia vão perecer e morrer sem a salvação de Jesus. Alguns são da nossa família, alguns são pessoas que nós amamos, porque o Senhor nos fez com livre escolha. Quantos estão escolhendo errado? Quantos estão deixando para a última hora? Tem misericórdia, Senhor. Mesmo sabendo disso, Paulo, com seu coração amoroso, investiu até o último momento, acreditando que nada é impossível para o Senhor, que não existe pessoa sem jeito para o Senhor. E nós queremos nessa mesma verdade. Enquanto houver vida, nós estaremos pregando o Evangelho de Jesus. Enquanto houver vida, estaremos sendo testemunhas da Tua graça, para que outras pessoas reconheçam Jesus. Salva o Morro do Meio, Senhor. O nosso povo tem desprezado tanto o Senhor. O nosso povo tem apenas querendo as bênçãos do Senhor, mas não Deus abençoador. Salva Joinville, Senhor. Existem mais de 400.000 pessoas nessa cidade que ainda não conhecem Jesus. Salva o nosso país. Salva as nações que têm rejeitado a graça de Jesus. Usa a Tua igreja, Senhor, para que ela seja uma igreja voltada para Deus. Perdoe o pecado da igreja de se importar mais com materialidade. Perdoe, Senhor, os desentendimentos entre os membros da igreja, porque ao invés de atrair pessoas para o Senhor, tem afastado pessoas da comunhão. Nós lamentamos a nossa miséria, a nossa vulnerabilidade, a nossa falta de irmandade. Traga arrependimento sobre o Teu povo, Deus, que nós sejamos uma família. Foi pela Tua igreja que o Senhor morreu, que o Senhor deu a Tua vida. Não permita, Senhor, que o mundo, com as suas seduções, com as suas interpelações, tenha mais poder de atração do que a Tua presença santa sobre nós. Atrai-nos a Tua presença, Senhor. Nós precisamos do Senhor mais do que nós mesmos podemos imaginar. Nós dependemos do Senhor. Nós queremos estar mais perto do Senhor, mas há em nós uma briga da nossa carne que quer nos escravizar, que quer nos afastar de Ti. Mas maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Traga vida a essa igreja chamada ICBE Joinville. Traga restauração, a colheita, Espírito Santo, que o Senhor está fazendo em Joinville, e dá-nos um pouco do privilégio de cuidar de tantas pessoas
que estão clamando por salvação, clamando por família para congregar. Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude a chorar como Jesus chorou pela nossa cidade, nos ajude a chorar como Paulo chorou pela nossa igreja, pela nossa família. Nós sabemos, Senhor, que o destino daqueles que rejeitam a Jesus é a condenação eterna. E tem pessoas que estão rumando à destruição eterna, pessoas que nós amamos, mas nós estamos tão acomodados, nem orar a gente ora como deveria, nem evangelizar, porque a gente está tão enredado, com a nossa agenda tão cheia em pagar boleto, em resolver os nossos problemas, olhando para o nosso próprio umbigo. Ah, Deus, traga essa sensibilidade que Paulo teve, que Jesus teve também na nossa vida. Nós somos o que o Senhor tem nesse bairro, nessa cidade, e nós não queremos, Senhor, que se cumpra aquela profecia de Jesus: se vocês não clamar, as pedras clamarão. Nós queremos proclamar o Evangelho de Jesus. Tira toda a timidez, toda a barreira, todo impedimento, todo pecado, todo desentendimento, toda a falta de paixão, de seriedade pelo Evangelho, e atrai o nosso coração para Ti. Limpa a Tua ira, Senhor. Enche o nosso coração da Tua presença, Espírito Santo. Nós não queremos apenas ter a doutrina correta, nós não queremos apenas ter a compreensão correta de quem Tu és, mas nós queremos viver com a conduta correta. Como a Tua palavra diz, os frutos serão, a árvore é conhecida pelos frutos, e nós queremos produzir frutos dignos de arrependimento. Usa a nossa vida do nosso jeito, de acordo com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, que a gente não coloque nada como empecilho. Deus, que a gente não coloque a nossa família como empecilho para fazer a Tua obra, que a gente não coloque o nosso trabalho, que o Senhor nos deu como bênção, como desculpa, para deixar de fazer ou para não fazer aquilo que é prioridade no nosso coração. Deus, cuida dos nossos irmãos. Não permita que nada e ninguém roube o lugar que é somente Teu na nossa vida. Nós não queremos estar do outro lado quando o Senhor chamar: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um dia nós escutaremos essa voz, isso alegra o nosso coração. E que nesse ensaio, nessa preparação para esse grande dia que um dia há de acontecer, seja o Senhor nos convocando antes, ou seja a trombeta soando, que nós estejamos preparados e ansiosos por contemplar o grande dia do Senhor. Trabalha, Senhor, no nosso coração aquilo que precisa ser trabalhado. O Senhor tem liberdade para fazer da nossa vida o que bem lhe parecer, e a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Não permita que eu e meus irmãos sejamos autossabotadores da ação do Espírito Santo na nossa vida. Que nessa semana, de alguma forma, a gente possa responder de forma mais positiva no nosso relacionamento com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse mês é mês de aniversário da igreja, 6 anos.